Olá, glórias a Deus, aleluias, louvado seja Deus por esta oportunidade. Sim, que Deus me use, me ilumine, me guie nesse momento, na qual estarei levando até você a palavra que Ele colocou no meu coração. Quero dizer para vocês que eu não consegui semana passada fazer as lives, mudamos a igreja, estamos em mudança e tive problema com o meu celular também, estou sem o WhatsApp também, mas as pessoas que eu tenho orado e aconselhado pelo WhatsApp, pode falar comigo pelo Face, eu estou orando, não esqueci ninguém, não esqueci nenhum de vocês, tá? Estou em oração constante por todos, tá? E quero trazer essa palavra para o teu coração, para esse final de tarde, uma palavra que falou muito ao meu coração. Olá, Sandra, Deus te abençoe e falará grandemente ao teu coração, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela pode nos instruir, ela pode nos guiar e nós vamos aprender aqui com um escolhido de Deus. Nas suas escolhas, vamos ver os seus erros, porque muitas vezes é assim que nós vamos aprender, vendo acertos e erros das pessoas, e a Bíblia nos mostra isso. Então a melhor coisa, a melhor escolha que nós fazemos é nos basear e aprender na palavra do Senhor. Ah, Deus, Ele é tão maravilhoso e Ele quer nesta tarde, neste momento, Ele está chegando até você, Ele está usando a minha vida para falar com você, porque Deus sempre usou os seus profetas. E em nome de Jesus, eu tomo posse que Ele nesse momento possa me direcionar minha mente, meu pensamento, meus lábios, para que eu venha falar aquilo que vem dEle, que o meu eu venha diminuir, como diz Paulo, e que o Espírito Santo de Deus venha crescer em mim, neste momento no qual eu vou falar com você, no livro de Juízes. Vamos aqui aprender um pouquinho com a história de Sansão, com os erros dele, né? Você já deve ter ouvido muitas ministrações sobre este escolhido. Nós vamos ler no capítulo 13 de Juízes, o versículo 7, que diz assim: porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Sim, aqui o anjo falando para a mãe de Sansão. O anjo apareceu a ela, já avisando ela que ela geraria, que ela daria à luz a um filho, e esse já era escolhido desde o seu ventre e seria separado. Isso quer dizer nazireu, separado para os planos de Deus. E Deus então ali, o teu pai Manoá, pede para que o anjo lá, Alessandra, um abraço a todos. O anjo, o seu pai então pede direção para que o anjo ensina como que eles iriam instruir o menino. E a própria Bíblia, né? Manoá tinha conhecimento da palavra, porque ele pede para o anjo: como vou ensinar esse menino? Olha a preocupação. E nós pais, você que é pai, você que vai ser, tenha essa preocupação. A Bíblia fala: ensine o menino no caminho que deve andar, porque mais tarde ele não errará o caminho, não tropeçará, não cairá, porque Deus, a palavra do Senhor é caminho, é luz, é vida, é verdade, guiará. Então o pai de Sansão já tinha essa preocupação, como cuidar, como ensinar, porque o anjo havia aparecido para a mãe e falado: ó, você não toma vinho, nem coma certas comidas, passou ali tudo um princípio para ela, na qual ela deveria obedecer, e ela assim o fez. E a Bíblia diz que Sansão cresce, tem o conhecimento, né, Graziele,
Olá, Deus abençoe vocês. E você que está chegando agora, eu já me desculpei, quero me desculpar novamente. Eu não pude entrar semana passada, nós mudamos a sala, a igreja de sala, estamos em reforma. Meu celular deu problema, mas eu não deixei de orar por vocês. Ninguém, todos os dias estou aqui cumprindo com o meu chamado, orando por todos os meus familiares espirituais, porque eu creio no poder da oração, eu creio no poder do clamor, né? Porque nós sabemos que quando Abraão clamou que Deus ia destruir Sodoma, ele falou, mas eu tenho um sobrinho lá. E ele intercedeu pelo sobrinho Ló e Deus ouviu o clamor do tio. Então eu creio na palavra que eu estou aqui lendo para você. Eu creio nessa palavra, por isso eu assumo esse chamado. Eu falo, eis-me aqui todos os dias para eu orar e eu tenho certeza que as bênçãos estão chegando no seu lar, no seu trabalho, na tua casa, nos hospitais, nas UTIs, em todos os lugares, nesse exato momento em que eu estou aqui sentadinha de frente para você. Nós não nos conhecemos, mas o que está ligado na terra é ligado no céu, e quando duas pessoas estão em nome de Jesus, ele se faz presente. Então eu creio que até mesmo quando eu estou sozinha na igreja, eu e o Espírito Santo, Deus está movendo céus e terra a favor de todo o povo dele, porque a palavra dele é verdadeira, ele é e sempre será maravilhoso, conselheiro, príncipe poderoso, que quebra todos os ferrolhos, que desfaz toda a maldade, que guerreia as nossas causas. Então eu creio, eu tenho convicção que neste momento, antes mesmo de proferir para você a palavra, só de nós estarmos aqui, você sentadinho aí, eu aqui, o Senhor já está caminhando pelo seu lar, o Senhor já está caminhando em todas as suas células. Se estiver enfermo, você já está sendo curado, está sendo transformado, renovado, porque é esse o poder da palavra. A palavra é maravilhosa. Léo, como você tem tanta essa certeza? Livro de Isaías, o Espírito Santo pegou Isaías e levou num vale de ossos sequíssimos. Aquilo estava tudo seco e Deus fala para ele profetizar, e foram nascendo pele, nervo, tudo foi se formando novamente, se levantou um exército poderoso. E nesta tarde, neste momento, finalzinho de tarde, é no finalzinho de tarde que a tua bênção está chegando aí, e nós vamos aprender agora com a vida de Sansão. Receba no nome de Jesus, porque a palavra não é da irmã Léo, a palavra é do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se fez cordeiro naquela cruz do Calvário, foi massacrado, humilhado para conquistar as nossas bênçãos. Eu já tomo posse da minha vitória, da vitória do meu lar, e profetizo na sua vida, no nome de Jesus. Minha cunhada Iglésia, que saudade. Eu estou em Santa Catarina, pessoal, mas eu sou natural de São Paulo. Marília, um beijo. Estou com saudade de todos. Olha eu aqui, cumprindo o meu chamado, levando a palavra do Senhor a todos. Receba aí para as nossas famílias, para todos. Amém? Então vamos para a palavra. Nós já sabemos aqui que então o anjo lhe apareceu para a mãe de Sansão, falando, ensinando tudo o que ela deveria evitar. Rúbia, um beijo, querida, Deus te abençoe. Também ore pela minha vida, porque eu também preciso, viu, pessoal? Eu também preciso que vocês cubram, né? Me cubram com suas orações, tá? A minha casa, meu netinho já está melhor, graças a Deus. E é assim, enquanto a gente faz para Deus, Deus vai cuidando da gente, Deus vai cuidando dos nossos familiares, Deus vai movendo todas as coisas. E a Bíblia diz que Sansão cresce, e determinado dia ele então vai para uma cidade chamada Tímina. A Bíblia diz que chegando lá aos olhos dele, ele bateu os olhos, Nelson, meu sobrinho, saudades. E a Bíblia diz que ele, chegando naquela cidade, ele bate o olho numa moça filisteia, de um povo na qual ele já tinha crescido sendo ensinado que ele não poderia se relacionar, não poderia escolher para ele.
Mas a Bíblia diz que os olhos dele se encantaram, o coração, e a Bíblia vai nos dizer que o nosso coração é muito enganoso. Enganoso é o coração, então tenha cuidado com seu coração. De tudo que devemos guardar, a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração. E a primeira coisa aqui que Sansão faz para nós aprendermos nessa tarde é guardar o nosso coração. Cuidado aonde você está colocando os olhos, porque Sansão vai para aquele lugar e vê, devia ser uma bela moça, e ele ficou encantado, apaixonado, e ele chega e fala para os seus pais: vi uma moça e quero ela para mim. E seus pais falaram: mas não tem entre os nossos povos uma moça para você escolher? Vai escolher justo uma filisteia? O povo hebreu, o povo de Israel não poderia. Deus já tinha determinado isso, que não haveria laço entre esses dois povos, povo hebreu com os filisteus, mas Sansão falou: eu quero. Tem coisas que nós não podemos. Tem coisas que nós não devemos. O Senhor está nos alertando neste momento. Cuidado com aquilo que os teus olhos estão olhando. Olha, peça conselhos daqueles que podem te aconselhar. Os pais sabiam. Os pais dele falou: filho, você não pode, está errado. Maria Otília, um abraço, querida, Deus te abençoe. Mas Sansão não ouviu os teus pais. Ei, segunda observação, vamos ouvir os conselhos daqueles que têm experiência, os nossos pais, pastores, aquele teu líder, aquele teu colega de trabalho que tem sabedoria, tem entendimento, saiba escolher pessoas para lhe aconselhar. Sansão não ouviu o conselho do pai. E então eles vão para a cidade, e quando eles estão retornando para pedir em casamento aquela moça, que já estava tudo errado, no caminho a Bíblia vai nos dizer que aparece um filho de leão. Seus pais deviam ter ficado apavorados. Um filho de leão. Leão, pensa, feroz. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele estraçalhou aquele filho de leão como se fosse uma ovelha cozida, estraçalhou com suas próprias mãos de tamanha força, porque é assim, quando o Espírito do Senhor se apodera de nós, que neste momento esse Espírito do Senhor que se apoderou de Sansão para ele destruir aquele leão, que chegue até você neste momento, se apodere e tome posse da palavra. O Espírito do Senhor deu-lhe força para ele acabar com aquilo que destruiria ele, seu pai, sua mãe, em nome de Jesus, que agora o Espírito do Senhor chegue no teu lar, no teu trabalho, aquilo que estiver sendo para ser destruído, que caia por terra em nome de Jesus, como caiu por terra aquele leão, foi estraçalhado. E a Bíblia diz que então ele cresceu e ele não poderia ter contato com o cadáver. O nazireu, ele não poderia até mesmo ir num sepultamento dos seus familiares, não podia ter contato com o cadáver. E a Bíblia diz que ele pega aquele cadáver daquele leão e leva para um certo lugar. E os seus pais não sabiam, e ele não falou para que lugar levou. Ele fez às escondidas, ele guardou para ele. Cuidado com aquilo que você faz às escondidas. Preste atenção na palavra do Senhor. Cuidado com o que você está fazendo às escondidas. Ele sabia que ele não poderia ter contato com o cadáver. Ele cresceu ouvindo aquilo. E nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos. E o Espírito Santo, ele sonda, ele está conosco. Os olhos do Senhor estão voltados para nós o tempo todo. Roberto, um abraço. Deus te abençoe. E a Bíblia diz que então ele leva aquele cadáver para um certo lugar e continua a sua viagem para o seu casamento. Outra coisa errada. Coisa que lá na frente iria lhe causar tantas desgraças, tantas decepções, essa atitude, essa decepção dele, porque aí ele se casa, ali ele vem fazer aquele enigma, todos sabem, ali ele faz aquela coisa toda, que causou uma desgraça tão grande.
Ai, cuidado com aquilo que você vai fazer. Cuidado, tem decisões nas nossas vidas que pode trazer problema para os nossos lares, pode trazer problema para a nossa casa. E nós sabemos que essa decisão do casamento dele, quando ele toma essa decisão e lança aquele enigma, quanta coisa ruim iria acabar. Cuidado, sempre quando for fazer alguma coisa, peça a direção de Deus. Ele era um escolhido de Deus, o Espírito Santo de Deus estava sempre com ele já tinha vivido grandes experiências. Vê a força, ele sabia a força grande que tinha. Mas ele matou aquele leão e ele deve ter pensado, eu fiz o que não devia, mas eu continuo forte. Porque muitas vezes é assim, nós cometemos erro, nós fazemos alguma coisa errada, mas ainda está saindo graça na nossa vida, graça na nossa pregação, graça no nosso louvor, graça dentro da nossa casa, está tudo bem, está tudo tranquilo, não aconteceu nenhuma consequência ruim, porque ele pensou assim, né? Bom, eu continuo ainda com muita força, eu toquei no cadáver, fiz algo errado, olhei para quem não devia, mas eu continuo com força de Deus. Era isso que Sansão pensava. Mas Deus foi dando corda para ele. E é assim que Deus vai fazendo na nossa vida. Essa é uma reflexão de alerta para nós. Porque eu, como ministra do Senhor, eu tenho que falar coisas boas, mas também tenho que trazer correção. Porque a correção é para mim também. Nós temos que nos atentar com aquilo que nós vamos fazer. Sansão pensou, eu mexi no cadáver, mas eu continuo forte. Eu continuo poderoso, porque a Bíblia diz que depois daquele enigma, ele mata 1000 pessoas com uma queixada de um jumento. Veja, a força continuava nele. Por quê? Porque todas as vezes que vinha o mal contra ele, a Bíblia nos fala, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele então vai contra aqueles 1000 homens, e com uma queixada, uma cabeça de um jumento, ele mata, fere 1000 homens. Olha que poder, né? Então acho que ele pensou, bom, eu escolhi um casamento errado, eu matei o leão. Depois, quando ele volta no caminho, a Bíblia diz que ele foi retornar no cadáver daquele leão. Ele já não tinha matado. Ei, aquilo que você matou, deixa pra lá. Que Sansão tinha que retornar no cadáver daquele leão? A Bíblia diz que outro dia, ele retornando pelaquele caminho, ele vai novamente até o cadáver do leão e ali ele encontra favo de mel na ferida, no cadáver. E ele não somente se aproxima, que ele não podia, mas ele vai lá, pega aquele mel, come e ainda oferece para o seu pai e para sua mãe. Meu Deus, Sansão sabia que não podia fazer isso. Ei, Sansão, quantas vezes eu e você somos como Sansão, hein? Quantas vezes nós sabemos que é errado, mas nós omitimos da mãe, do pai, do esposo, do filho, do patrão. Quantas coisas erradas. Sansão sabia que não podia tocar naquele cadáver, Sansão sabia que não podia pegar naquele mel e principalmente comer e nem dar aos seus pais, e ele faz isso. Só que ainda nós vamos ver no decorrer de todo o texto que sempre quando causava ali algum problema, ele precisou derrubar um portão. Ele conseguiu, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele derrubou o portão também, ele continuava com força. Mesmo fazendo todas essas coisas erradas, Sansão ainda estava recebendo o Espírito Santo de Deus. Só que nós vamos ver que chega um determinado momento. Meu Pai Todo-Poderoso, que Deus se aparta. O Espírito Santo de Deus, ele se aparta. Nós sabemos em outras mensagens que Deus rejeitou Saul também. Não podemos ficar errando. Deus é longânimo. Deus é maravilhoso, é compassivo, mas chega uma hora que ele fala, chega. Aí o que acontece?
Ele mata todos aqueles homens, causa todos aqueles problemas. Aí o príncipe daqueles filisteus quer saber por que Sansão fez aquilo. E eles falam a causa. Aí eles, se não bastasse a morte todos aqueles homens, eles também matam a mulher de Sansão, seu sogro, lança, porque ele, devido a todas aquelas coisas erradas que ele fez, ele lança porque ele fica nervoso, ele fica com raiva, ele toma atitude precipitada. O que ele faz? Pega 300 raposas e incendeia toda a seara dos filisteus. Ah, Sansão, uma coisa errada atrás da outra, uma coisa errada atrás da outra. Ei, Sansão, causando sempre sofrimentos, nossos pecados, vai alcançar as consequências dos nossos erros. Irene, um abraço, querida, Deus te abençoe. Olha, tô aqui, viu? Perdendo a vergonha e levando a palavra. Essa mulher guerreira que sempre dizia, prega, menina, prega. Mas olha, gente, eu não sei pregar, eu tô aprendendo. Que Deus me derrame da graça dele para levar até você, porque não sou eu, é Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa agora visitar o teu coração e que essa palavra entre no teu coração e prepare um coração maravilhoso para que o inimigo não roube essa palavra que é de Deus e que nós vamos aprender. Não errar com Sansão. Fez um estrago todo com aquelas 300 raposas, incendiou tudo, Sansão fazendo um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. Aí eles pegaram, perdeu aquela mulher. Logo mais adiante sabemos que agora ele vai conhecer Dalila. Outra mulher, uma prostituta. Ele olha, se encanta, se apaixona e quero esta mulher. Sansão aqui nós estamos vendo, é um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. Agora ele casa com essa mulher. E aí todos aqueles filisteus, todo aquele povo queria saber. Ela era uma filisteia. Então eles começaram a persuadi-la. Descubra o segredo dele, senão nós vamos matá-la. Começaram a ameaçá-la. E ela sempre perguntando, e por 3 vezes ele mentiu e não falava o segredo. Na 4ª vez, e ela passou em plena lua de mel, 7 dias essa mulher chorando, chorando, chorando. Me conte seu segredo, me conte seu segredo. E ele não resistiu. Olha aqui mais um segredinho para nós. Cuidado para quem você conte os teus segredos. Sansão não tinha que contar para Dalila o seu segredo. Por 3 vezes ele mentiu para ela. Não precisava mentir. Não contasse. Mas na 4ª vez, de tanto ela insistir, porque a Bíblia diz que ela chorou 1 semana, 7 dias, se lamentando, e ele apaixonado, cego por aquela mulher, porque a cegueira, ela tapa os nossos entendimentos, nós só fazemos coisas erradas, e ele então fala para ela, o meu segredo está no meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu serei um homem comum, como qualquer outro homem. Tá vendo? Sabe onde estava o segredo? Estava que ele não era um homem comum. Ele era um nazireu. Ele era um separado. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa especial. Você tem segredos que Deus confiou só a você. Guarde para você, não conte para os teus inimigos. Guarde para você essa unção que você recebeu, proteja ela. Sansão não soube proteger. Sansão então entrega para Dalila e fala. Então ela faz ele adormecer no seu colo. Chama ali os filisteus, eles raspam a cabeça de Sansão, e aí Sansão acorda, como todas as vezes, ele matou o urso, ficou perto do cadáver, comeu o mel que não podia, fez tantas coisas erradas, e o Senhor se apoderava dele. Dessa vez ele pensou, eu continuo com o Espírito Santo do Senhor. Ele tinha certeza, né? Porque é assim. A gente vai errando e nada vai acontecendo, a gente vai errando, nada vai acontecendo e a gente continua errando. Só que chega uma hora
Que o Espírito Santo se aparta. E nesse momento o Espírito Santo do Senhor se apartou de Sansão, porque ele já não tinha mais a força dele. Agora aquele homem cheio de poder, aquele homem que estraçalhava um leão como um bichinho cozido, uma carne cozida fica mole. Imagina, ele estraçalhou aquele leão como se fosse uma ovelhinha cozida. Ele derrubou aquele portão, como se fosse um vento soprando uma folha. Ele matou aqueles 1000 homens com a queixada de jumento, foi fácil. O Espírito Santo estava nele, só que agora o Espírito Santo se apartou dele. Ele não teve mais força. Então agora os inimigos lhe cegaram, arrancaram seus olhos, lhe fizeram de palhaço, colocaram para rodar e rodar numa moinha. Aquele homem que era um juiz, aquele homem que nasceu, foi separado, escolhido no ventre da sua mãe para libertar o povo de Israel, para libertar o seu povo, tinha uma promessa, tinha um propósito, tinha o Espírito Santo que era com ele em todos os tempos. Deus deu tanta chance para ele, mesmo quando ele errou, procurou mulher errada. Deus foi dando oportunidade, Deus é Deus que dá oportunidade. Se você errou, se arrependa, não faça mais. Quantas oportunidades nós vemos aqui que Sansão errou, mas Deus continuou ali com ele. O Espírito Santo continuou lhe fortalecendo. Ei, se arrependa, se aparta disso. Volte, você é um escolhido, nós somos escolhidos do Senhor e Jesus sabe que nossa carne é fraca. Jesus, quando foi para o Getsemane, ele falou para os discípulos: ora, vamos vigiar mais um pouquinho, vamos orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que estar sempre vigiando, orando. Tiago também nos adverte na sua carta: orai sem cessar, vigiar, porque o inimigo ele está ao nosso derredor para nos destruir. Tudo que Satanás quer é nos destruir, tirar essa força que o Espírito Santo nos concede, essa força que está dentro de mim, dentro de você. Não é apenas Sansão, todos nós somos escolhidos de Deus. Somos escolhidos, o Senhor Jesus nos prometeu isso. Quando ele estava lá entre os apóstolos, no Pentecostes, antes de voltar ao céu, ele falou: eu estou voltando para o meu Pai, mas eu deixarei para vocês aqui o Espírito Santo de Deus, e vocês realizarão coisas maiores do que as que eu fiz. O Espírito Santo de Deus é isso, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá essa força para você vencer esse problema que você tem aí na sua frente, na tua casa, no teu trabalho, essa enfermidade, seja qual for o problema, há uma força dada por Cristo para nós. Somos escolhidos, planejado antes mesmo da fundação do mundo. Deus nos elegeu. Elegeu a mim, elegeu você, os nossos familiares. Tem promessas, não vamos permitir, não vamos errar como Sansão, para que os inimigos venham tirar os nossos olhos. Sansão ficou cego, Sansão ficou fraco, ele perdeu a força. Sansão agora virou um palhaço, um homem que era um juiz, um homem que era para libertar todos aqueles hebreus, todo Israel, agora chicoteado, humilhado, ferido, espancado. Oh, glórias, 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 Senhor Jesus. Em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, se apodere de nós, Espírito Santo, tirando toda cegueira espiritual. Tire de nós, Espírito Santo de Deus, não permita que venhamos errar como Sansão errou. Mostre nessa tarde para nós. Eu não sei depois outros que vão assistir outros horários. Pai, que o Senhor, a todo aquele que ouvir esse vídeo, Espírito Santo de Deus, abra a visão espiritual, que possamos continuar na sua presença, que possamos continuar sendo um seu separado, escolhido, continuar neste caminho que é estreito, mas que nos conduz à vida eterna, mas que faz com que o Espírito Santo esteja sempre conosco e não se aparte de nós.
para podermos vencer. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Temos que ter ânimo, temos que vencer. Sansão tinha que ter dominado aquele desejo quando ele viu aquela mulher. Primeira coisa, Deus lá no princípio criou o homem e falou: dominai sobre tudo e todas as coisas. Ele nos fez para dominar. Primeiro erro de Sansão, ele não dominou o seu desejo por aquela mulher. Depois ele não dominou o desejo de chegar perto daquele cadáver, de comer aquilo impuro. Sansão não soube dominar, mas que nessa tarde, em nome de Jesus, o Espírito Santo que nos direciona a andar e nos conduz no caminho correto, nas escolhas certas. Essas escolhas erradas fez com que tantos lares entrassem desgraças nos lares. Essa moça que Sansão se casa foi morta, porque Sansão fica com raiva, larga. Seu pai achou que ele tinha abandonado, deu ela para outro. Olha quantas coisas erradas, quantas desgraças vieram sobre todas aquelas pessoas que estavam em volta e que Sansão amava. Então, o que eu quero dizer aqui com esta palavra é que o pecado, as nossas escolhas erradas, traz consequências que farão muitas pessoas sofrerem ao nosso redor. Muitas pessoas, não serão só nós. Não foi só Sansão que sofreu. Ali sofreu todo Israel. Todo Israel. Oh, glórias, glórias, glórias. Agora ele humilhado. Sansão agora está humilhado por todo aquele povo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que então, todas as vezes, ia ter então um culto a Dagom, porque eles estavam achando que toda aquela conquista era o Deus deles, Dagom. Então eles iriam prestar, os filisteus, todo aquele povo ia prestar um culto para Dagom, porque eles tinham vencido a Sansão. E aí Sansão, depois de tantos erros, depois de tanta humilhação, a Bíblia diz que ele pede para aquele menino que estava direcionando ele para a cadeia. Ele fala para o menino: ei, me leve para a coluna do templo. E aquele menino, sem entender, sem saber o porquê, a Bíblia diz que esse menino então conduz Sansão. Sansão agora está tendo um discernimento. Sansão agora está pensando, está refletindo, depois de tantas coisas ruins, depois de tantas desgraças. Sansão começou a orar. Então Sansão pede para ser levado para a coluna do templo. Ali estava toda a nação, todas as nações ali, porque vinha outras nações também ali naquele templo para fazer aquela adoração. Então não tinha só os filisteus, tinha muitas nações naquele templo. E Sansão então agora ora. E Sansão agora clama a Deus novamente, se humilha na presença de Deus e pede para Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha novamente sobre ele. E ele fala na sua oração que morra eu, mas e morra todos esses filisteus. Oh, glórias, 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 glórias. Nós precisamos morrer a nossa carne. Precisamos morrer isso espiritualmente. Toda vez que a nossa carne morre, que nós matamos o nosso desejo da nossa carne, para estarmos com Deus, nasce e vencemos vitória. Então, neste momento em que ele ora, que ele clama, nos últimos momentos, infelizmente, poderia ter sido totalmente diferente. Não foi isso que Deus planejou. Não foi desse jeito, pela morte dele, não seria assim. Foi Sansão que se levou para esse caminho. Foi Sansão que se direcionou para todas essas desgraças na vida dele. Pai Todo-Poderoso, que neste momento o Espírito Santo possa nos direcionar. Vamos saber pedir, vamos saber orar.
Vamos saber ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus todas as vezes que você for tomar uma decisão. Faça como Sansão agora, no final da sua vida. O que Sansão não fez no começo, que ele errou, fez tudo errado. Ele não orou para casar. Não. Ele não orou. Então ore. Se você está namorando, ore. Se você vai pedir um emprego ou sair do emprego, qualquer que seja a decisão que você vá tomar, ore. Faça oração. Sansão agora clama ao Deus de Israel para que o Espírito Santo volte, porque aí ele viu que ele perdeu, que ele não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Ah, glórias, glórias, e então o Espírito Santo de Deus volta. A Bíblia diz que os seus cabelos voltou a crescer. Ah, glórias, 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 que neste momento, se você tem errado até aqui, se você tem sofrido porque você errou muito e está colhendo consequências ruins, em nome de Jesus, que neste momento o Espírito Santo de Deus que veio até Sansão no fim da vida dele, chegue até você com vitória. Chegue até você para que você vença isso que está te derrotando, porque a Bíblia diz que quando ele orou, quando ele clamou, o Espírito Santo retornou sobre Sansão e ele morreu, e a coluna, ele derrubou toda aquela coluna, todo aquele templo, e ele matou muito mais na sua morte do que quando estava vivo. Ei, espiritualmente, que neste momento a tua carne possa morrer. O seu pecado morra agora como morreu Sansão, e todo o mal vai cair por terra no nome de Jesus, e a vitória está chegando no seu lar, a vitória está chegando na tua saúde, a vitória está chegando nesta causa impossível que você tem na justiça, a vitória está saindo nesta porta de emprego que você está buscando, a vitória está chegando no nome de Jesus. Clama a esse Deus que Sansão clamou antes de morrer. Clame a esse Deus todo-poderoso, só Deus, só Jesus, só Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abençoe teu povo. Que possamos, Pai, no dia de hoje, refletir sobre essa mensagem, meu Pai, e não fazer escolhas erradas como Sansão fez. Que possamos ser guardados, Pai, que possamos guardar tudo os seus mandamentos, os teus princípios. Sansão tinha que ter se guardado, ter se mantido separado. Que possamos estar separados do pecado, Pai, em nome de Jesus. Abençoe aonde chegar este vídeo, Pai, todo lar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que apoderou Sansão neste último final da etapa de Sansão e destruiu e derrubou todo aquele templo, venha derrubar tudo que tem afrontado o teu povo. Todo sofrimento eu desconheço, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece toda a necessidade, Pai, da tua igreja, e em nome de Jesus, Papai, abençoe, direcione, se conosco, que teu Espírito Santo não venha se apartar de nós, que possamos continuar, Pai, sendo separado para ti, separado seu, Pai, desde o ventre, que possamos conduzir, caminhar pelo teu caminho que é luz. Oh, Pai, em nome de Jesus, cumpra, Pai, manifesta o teu poder, cura agora todos os enfermos, vai agora, Pai, nas UTIs, em nome de Jesus, vai tocando agora, Pai, todo tipo de enfermidade, câncer, todo tipo de enfermidade óssea, todas células, tudo, depressão, em nome de Jesus, Pai, que seja curado agora. Que seja curado agora, Pai, em nome de Jesus. Todo desânimo cai por terra agora, no nome de Jesus. Toda falência, toda discórdia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo e profetizo o teu Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém. E amanhã, às 3 horas da tarde, estarei trazendo novamente uma palavra de reflexão para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te protege, que Deus te guarde, te guie, te ilumine em todas as tuas decisões. Amém.